Hoje estarei falando a vocês aqui sobre algumas ameaças que nós cristãos estamos tendo nessa terra. Talvez você já tenha percebido algumas ameaças que o povo de Deus está sofrendo. Bem, o texto base para nossa meditação de hoje encontra-se em Marcos capítulo 13, versículo 22. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bem, quantas igrejas, quantas religiões você já deve ter ouvido alguns sermões aí? De quantos pastores você já deve ter ouvido? De quantas denominações você já deve ter ouvido alguns desses sermões? E a Bíblia diz que o falso se apresentará muito parecido com o verdadeiro. Uma nota falsa de R$ 50, ela é muito parecida com uma nota verdadeira. E por isso as pessoas acabam se confundindo ali. Eu sei que existem algumas técnicas, algumas canetas, que você tem como identificar se a nota é verdadeira ou é falsa. Mas como saber se a religião que sigo é verdadeira? Como saber se a mensagem que tenho ouvido é verdadeira? Se muitos acabam bebendo da água de muitos desses pregadores aí contemporâneos e acham a pregação super normal e às vezes até melhor do que algumas pregações aqui da denominação verdadeira, da religião verdadeira, das pessoas que pregam a Bíblia. Bem, como saber? Hoje eu quero falar a vocês sobre como você vencer a ameaça da sua própria consciência. Todos os dias estamos falando para que você volte para Deus, para que você volte para o caminho do Senhor, para que você volte ali para a palavra de Deus. E todos os meus sermões têm o objetivo de trazer você da onde você está para a presença do Senhor, para a sua palavra, para que você se torne cativo da palavra e que você tenha consciência clara e saber o que que é falso e o que que é verdadeiro. Bem, o texto começa dizendo que havia um homem que foi comprar uma pedra numa loja daquelas de pedra. E tinha ali uma pedra grande, feia, em cima de uma tigela empoeirada. E lá vendia por US$ 15 aquela pedra. E o homem falou: Essa pedra aqui tá quanto? US$ 15? E ele falou: Não, eu faço por 10 para você. E aí então aquele homem pagou 10 com um papel bem amassado ali, uma nota de US$ 10 bem amassado, pagou e saiu. Só que aquele homem, ele sabia o que era verdadeiro. E ele comprou por US$ 10 uma peça, uma pedra que valia 1,7 milhões. Sabe, irmãos, 1,7 milhão de dólares. Aquele homem ganhou, investiu, lucrou com um investimento de US$ 10. Perceba que quando você conhece o que é verdadeiro, você lucra muito mais. O problema está que eu falei a vocês durante a semana que o inimigo arma algumas armadilhas. Ele estabelece algumas armadilhas para os irmãos. E mais do que isso, hoje eu vou estar falando sobre como você vencer essas armadilhas que o inimigo faz. Veja que o autor começa dizendo: temos na Bíblia a maior riqueza já oferecida ao ser humano. Mas quando não a estudamos, estamos desmerecendo o seu valor e correndo o risco de sermos enganados pelo inimigo. É um fato que muitos dos nossos irmãos, que antes eram irmãos conhecedores da palavra, hoje já não são. Passam o ano todo sem estudar a Bíblia, sem ter o pleno conhecimento. Às vezes a pessoa não estuda a sua própria lição, não se aprofunda ali na Bíblia. E isso se configura um problema para o crente, porque quando vai defender o sábado, o crente não sabe defender o sábado. Quando pede para defender o sábado no Novo Testamento, ele também não sabe. Se eu perguntar para você quais são as doutrinas que você conhece, quais são as doutrinas que você defende, o irmão, se me falar 10, ele é um irmão muito bom. Sabe? Poucas pessoas se aprofundam na verdade bíblica e por isso serão enganadas. Muitos acreditam que a igreja adventista é mais uma igreja evangélica e existem uma série de outras igrejas evangélicas e não sabe qual é o diferencial. Não sabe o porquê que nós pregamos o que pregamos. E nossa mensagem não é uma mensagem adocicada.
Nossa mensagem, mensagem bíblica, é uma mensagem de arrependimento, de se voltar a Deus, de olhar os mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que é um dos esquecidos, um dos mais esquecidos. Só que algumas pessoas, elas acabam vendo assim: puxa, eu estou vendo um sermão dessa denominação, é muito parecido com o sermão da minha igreja. Puxa, às vezes é até melhor. Como eu vou fazer para distinguir? Veja só o que a Bíblia diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas operando sinais e prodígios. Olha só, essa igreja tem muitos sinais bons. Olha só os prodígios que eles fazem, os trabalhos sociais que eles fazem, as coisas que eles pregam. Olha os sermões poderosos. Esse pastor fala sobre família, esse pastor fala sobre saúde, esse pastor fala sobre qualidade de vida. E olha como é bacana isso. Para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sabe, irmãos? Talvez algumas pessoas vão ser enganadas. Existem alguns motivos de nós estarmos aqui. Primeiro desses motivos de estarmos aqui, é que nós queremos maior aprofundamento no estudo da Bíblia e por uma disposição inabalável. Nós queremos ter disposição para estudar, disposição para viver a verdade de Deus. Mais do que isso, nós estamos aqui para orar pelas pessoas que estão estudando a Bíblia e por aqueles que estão interessados na programação da Novo Tempo. Hoje é o dia de orar por essas pessoas que estão estudando, por essas pessoas que estão interessadas nas coisas de Deus. Também há um outro motivo de nós estarmos aqui orando: os 5 amigos que nós escolhemos. Nós estamos aqui orando para que Deus abençoe a vida deles, os livre do mal e que eles também volte o seu olhar para Deus. Bem, por que falo isso? Porque eu julgo que existe um engano enorme. Eu falei no dia de ontem a você sobre essas armadilhas e hoje eu quero falar sobre esse engano da sua própria consciência. Veja que em breve, diz a autora, o último engano aparecerá diante de vocês. Veremos o anticristo realizando atos miraculosos. Mais ainda, a contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Olha só como o texto bíblico diz: vai ser impossível distinguir a religião verdadeira da religião falsa. Vai ser quase que impossível distinguir alguns sermões de pastores verdadeiros dos sermões dos pastores falsos. Vai ser quase impossível de acordo com ela. E por isso existem muitos irmãos que não estão enfincados na palavra, não estão firmes na palavra, que eles acabam bebendo de outras águas, águas filosóficas, águas de coach, águas aí de pessoas que misturam a Bíblia com outras áreas da vida. E o que acontece? Eles acham isso muito bom. Por quê? Porque não estão se aprofundando na verdade, na palavra verdadeira, na sua igreja verdadeira. De acordo com ela, o testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Então, quando eu vejo isso, eu busco sua palavra. Quando eu vejo isso, eu venho para saber se está de acordo com a palavra. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades bíblicas poderão resistir no último grande conflito. Somente o que, irmãos? Aquele irmão que está buscando a palavra, aquele irmão que é conhecedor da palavra e que entende os pontos que são chaves da palavra. Todos terão de passar pela prova da decisão: obedecer a Deus ou obedecer aos homens. É um fato que existe muitas pessoas que acabam, e eu julgo que o maior culto hoje é o culto a si mesmo. As pessoas só querem fazer o que querem, as pessoas só querem saber se fica bom nelas, as pessoas querem fazer coisas só que elas gostam. Hoje existe um culto ao Deus humano, a si mesmo, maior do que qualquer outra coisa do passado. Quando que, querido irmão, você faz algumas coisas que você não gosta porque você quer chegar a um objetivo claro de agradar o Senhor, de chegar a um objetivo na sua vida, mas parece que nos dias de hoje a galera só quer fazer coisas que gosta. Veja, querido irmão, e por isso que estamos vivendo uma sociedade líquida, né? Um ambiente em que os homens já não são mais homens fortes ao defenderem sua família.
Eu tenho um sonho de criar um departamento, eu sei que estamos aqui no departamento das mulheres, mas criar um departamento para os homens também. Eu estava falando, não sei com quem eu estava falando, para nós fazermos isso, para fortalecer as nossas famílias, as nossas bases, a fortalecer ali para que os homens sejam de fato aqueles pais que as famílias necessitam, para que eles sejam de fato aqueles patriarcas de seu lar. Vejam, queridos, que existe uma série de enganos que corrompem as famílias, corrompem os homens, corrompem as mulheres, corrompem os filhos. E muitos não estão apercebidos disso. Ela declara ao dizer: as grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente por todos. Teremos necessidade de um reconhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Jesus, nós alcançaremos pontos de vistas claros, bem definidos, da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Onde é que você consegue força para subsistir no dia da tentação? Na palavra. Mas o irmão não estuda a palavra, então você vai ser varrido. Você encontra a força não nas mensagens, porque tem uma galera que quando tem uma dúvida vai para onde? Para o Google. Quando uma galera tem uma dúvida teológica, ela vai para onde? Com um pastor. Eu faço uma proposta para você. Volte-se à Bíblia para que você compreenda claramente as coisas da palavra. Aí ela continua dizendo: mais pensamentos devem ser dados a coisas divinas e menos a assuntos temporais. Agora eu mando para você uma flecha. Será que não existe muitos irmãos que estão gastando mais tempo com coisas temporais do que com coisas divinas? Você que é líder, você que é irmão de igreja, que tal você estudar um livro do Espírito de Profecia? Que tal você estudar mais a sua Bíblia, em vez de você estar gastando muito tempo com televisão, muito tempo com celular, muito tempo com as coisas terrenas? Tem gente que gasta muito tempo com o trabalho e menos tempo com as coisas de Deus. E esse irmão vai sucumbir naquele dia. Estamos fazendo um apelo a você para que você cuide mais das coisas celestiais. Mais pensamentos devem ser dados às coisas divinas e menos a assuntos temporais. O crente professo, amante do mundo, se exercer a mente nessa direção de amar o mundo, as coisas do mundo, poderá, pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus como o é hoje com os seus negócios do mundo. Então veja, o irmão que se aprofundar com as coisas de Deus, ele vai se tornar tão familiarizado com as coisas de Deus como muitos o são com as coisas do mundo. Se eu perguntar alguma coisa do seu trabalho, você vai dizer: ah, eu sei, faz isso assim, assim, você faz essas coisas, você pode fazer isso dentro do trabalho. E a pessoa sabe tudo e ela consegue gerenciar muito bem ali a sua área. Mas se eu fizer a mesma pergunta, só que sobre as coisas de Deus, qual o tema da lição dessa semana? Qual é as coisas, quais são os principais atos de Cristo? Você tem meditado nas coisas do Senhor? O irmão às vezes não sabe dizer quais são as 27 doutrinas 28, né? Doutrinas que você julga defender. Veja, querido irmão, há um chamado a um reavivamento. Porque na nossa igreja nós não falamos de avivamento e falamos de reavivamento. Porque houve um avivamento no passado do povo adventista. Houve um avivamento lá no passado, em 1844, que o povo aguardava a volta de Cristo. Só que a galera foi esfriando. Parece que muitos querem viver nessa terra. Parece que muitos estão felizes até com as coisas que compraram, com a casa que tem, com as coisas que tem. Eles até se acostumaram com as coisas que estão aqui terrenas. Hoje eu quero que você avalie o reavivamento que Deus está propondo para você. Veja o que a autora declara: os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo, como terrível, com terrível pressa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com seus preceitos. As importantes questões que dizem respeito à eternidade exigem de nossa parte algo mais do que uma religião de pensamentos, uma religião de palavras e formas, em que a verdade é mantida apenas do lado de fora.
Deus pede um reavivamento e uma reforma. A palavra da Bíblia e da Bíblia somente devem ser ouvidas no púlpito. É um fato de que devemos colocar a palavra de Deus única e pura no púlpito. Tomar muito cuidado em misturar coisas filosóficas, coisas humanas, com a palavra de Deus no púlpito. Ela deixa claro que o púlpito deve ser muito puro. E eu ainda vou mais além ao dizer a vocês, à luz do que ela escreveu aqui. Você deve ser um irmão que busca a palavra para que haja reavivamento no seu coração. Por isso, nós estamos estabelecendo esses itens de oração a vocês aqui. Você precisa ajudar a obra do Senhor nas questões missionárias, dar estudos bíblicos, envolver-se, comprometer-se com as coisas de evangelismo. Faça contato e ore com seus amigos de oração. Apresente-lhes o exemplo bíblico de como Deus agiu de modo específico diante das necessidades semelhantes deles. Ou seja, você vai ligar para os seus 5 nomes de oração e dizer: olha, Deus me abençoou, me ajudou também quando eu estava enfrentando essa luta, muito parecida com a luta que você enfrenta também. Como foi que Deus ajudou você? E assim Deus vai poder ajudar os 5 nomes de oração. Por fim, no último tópico aqui, ele declara que existe um erro antigo com uma roupagem nova. Sabe, o mundo é cíclico e a gente percebe que existem muitas coisas do passado que estão acontecendo novamente nos dias de hoje, porém, só que com uma roupagem nova. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade da consciência, fazendo referência ao episódio do que aconteceu na Idade Média. A observância do domingo deve sua existência como uma suposta instituição cristã ao ministério da iniquidade, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ou seja, esse é um problemão. E sua imposição será, na prática, o reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Veja como a autora fala claramente aqui que esse é um erro que acontece com a Igreja Romana. E ela estabeleceu isso no passado e voltará a estabelecer o domingo como um dia de guardo, e todos aqueles que não o fizerem sofrerão represálias. De acordo com ela, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Como é que pode, pastor, os dois lados darem a mão? A besta que surge do mar, a besta que surge do abismo e ali a besta que surge da terra. Como pode esses três poderes darem as mãos? Perceba que a autora continua dizendo que isso não será outra coisa senão dar a vida à tirania que há muito tempo aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Então, vamos lá. Ela diz que a religião e a não religião vão se encontrar, eles vão estabelecer um dia de guarda, certo? Que é o domingo, e vão perseguir aqueles que não o fazem, que não guardam o domingo. Sabe, falar isso nos dias de hoje parece ser loucura. Ah, pastor, vai se resumir a religião? Vai se resumir a religião. O problema final do mundo vai ser um problema religioso. E quem não estiver seguindo a religião de acordo com ela, das bestas, besta é um poder, tá? Não é uma pessoa besta, não. Mas quem não estiver seguindo a religião desse poder que o texto bíblico diz aqui, esse vai sofrer represária. E hoje isso já está acontecendo. Eu ainda vou mais além dizendo a vocês: o Senhor tem uma mensagem especial para você nessa manhã, querido irmão, que seus embaixadores, que é você, precisam apresentar. Qual é a mensagem especial que Deus tem para ti hoje? Eles devem transmitir ao público a advertência
que os convida para preparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. Ou seja, nós temos que falar sobre a brecha que foi feita na palavra de Deus, sobre o Santo Sábado. Nós temos que falar que Deus é único. O sábado foi transformado em algo sem importância. Muitos irmãos não estão muito preocupados com o sábado. Em requisito dispensável. Ah, tudo bem se o pôr do sol não der no horário, vamos vivendo, a vida é assim mesmo. Isso é um problema, porque muitos pensam que isso é dispensável, que a autoridade humana pode anular as coisas do celestial. O autor continua dizendo que o santo dia do Senhor foi convertido em um dia comum para muita gente. A galera limpa a casa, a galera faz as coisas, a galera fica no celular no dia do sábado, a galera faz qualquer atividade. Acha que não é tanto problema. Os seres humanos derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um dia falso de repouso. Diz Evangelismo, página 157. Por isso eu quero que você aplique no seu coração a mensagem de Deus. O que nós queremos é que você pare um momento e que você perceba que esse erro antigo é o erro de hoje. E que você pare de beber de outras fontes e comece a beber mais da palavra de Deus. Comece a focar mais nas coisas do Senhor, porque se você não fizer hoje, no dia que você segurar o peso, você não vai aguentar, porque você não fez exercício antes, exercício espiritual, você não se aprofundou e o dia que a tentação vier, você vai cair. O dia que o problema bater a sua porta, você irá sucumbir. Por isso eu quero que você aplique a mensagem que nós estamos pregando aqui à sua própria vida. Veja o que a autora declara. Uma parte do mundo cristão se opõe à obediência dos mandamentos de Deus. É um fato isso, mas parece esquecer que a obediência é um ato de submissão a Deus e que a submissão restaura a ordem natural em que nós todos fomos criados. Então, quando eu largo as minhas armas, como falei ontem para vocês, eu ganho a guerra. Com Deus é assim. Quando eu resisto, quando eu não faço sua vontade, quando eu não obedeço, eu estou perdendo. Lembre-se que com Deus, um é maioria. Todo mundo com Deus é minoria. Então você precisa compreender que a submissão permite que Deus retorne ao seu lugar no trono de nossa própria vida e nos coloca, de acordo com o autor, em uma relação correta com Deus. Quando eu faço esse tipo de coisa, quando eu obedeço, eu coloco Deus no lugar que ele nunca deveria ter saído, o trono do meu coração. Eu obedeço ao Senhor. Uma vez falei a vocês como é que isso funciona. As coisas da Bíblia, as coisas celestiais, as coisas do alto, elas vão mandar na minha própria mente, porque agora eu estou entendendo o que o pastor está falando, eu estou entendendo o que a Bíblia está dizendo, eu estou entendendo o que o Espírito de Profecia está mandando, eu vou obedecer a Deus e agora eu vou fazer o quê? Subjugar o meu corpo para cumprir o que o Senhor quer. Então eu aprendo da Bíblia, isso impacta minha mente, que agora vai forçar meu corpo a viver o que Deus quer. E por isso, é por meio dessa submissão que eu estou propondo aqui a vocês que nos conectemos com Deus, a fonte de toda a força, de poder, para viver uma vida de obediência. Conectar-se com Deus é reafirmar hoje uma decisão que você já fez há muitos anos atrás, no dia do seu batismo. É submeter a sua própria vontade à obediência e à vontade de Deus, revelada onde? Na palavra dele. Por isso que eu estou trazendo vocês de volta à palavra. Sabe, irmãos, é hora da gente começar a orar mais. É hora de começarmos a jejuar. É hora de começarmos a buscar a presença do Senhor enquanto podemos achá-lo. É hora de nos preparar para aquele grande dia, para as dificuldades de nossa vida. Por quê? Porque nós teremos, e por isso hoje é tempo de orar, hoje é tempo de agradecer, hoje é tempo de louvar ao Senhor, dizendo obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me alertando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está antecipando as estratégias do inimigo para eu saber por onde ele está indo, para eu ir para um lugar diferente. Hoje é momento de você agradecer a Deus pelas coisas que ele já fez por você. Olhe para o passado e veja como Deus guiou sua vida. Isso é uma garantia de que Deus continuará guiando o seu povo na frente. Eu entendo que sem confessar a Deus os nossos pecados, nós não temos condição de alcançá-lo.
Por quê? Porque o pecado é a sujeira que não dá, nós vamos macular. Se o crente, se o perdido fosse para o céu e não tivesse o perdão de Cristo, ele iria macular o céu. Por isso, o ambiente de alcançar Deus é o ambiente de confessar. Esse negócio de reavivamento que eu estou falando para você, de reavivamento e reforma, tem o foco justamente no crescimento espiritual. Confesse a Deus que você de fato precisa crescer mais no âmbito espiritual, que você precisa ler mais a palavra, que você precisa estudar mais a lição, que você precisa estudar mais o Espírito de Profecia. Confesse ao Senhor e faça algo diferente disso, que você tenha menos distrações temporais. Tem gente que é muito distraído com o celular, muito distraído com as coisas temporais, com as coisas desse mundo aqui. Nós queremos que você peça perdão a Deus, porque todos nós necessitamos, mas que você comece a olhar para o alto, para as coisas do céu. Nós queremos também que você ore pedindo para que Deus ilumine seu caminho através da palavra. Por isso, se aprofundar nela. Que não sejamos indiferentes, diz o autor, mas que estejamos sem mácula, sem culpa e em paz, guardados do erro desses insubordinados, e não caiamos na posição segura em que nos encontramos, que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Crescer nessa graça, crescer na palavra, interceder por aqueles que estão em luta, orar para que a igreja se mantenha unida, para que os nossos jovens se mantenham unidos e fiéis à doutrina de Cristo. Durante todo esse chamado de evento final, nós queremos que a igreja esteja unida e por isso nós oramos por esses pedidos. Oramos também para que Deus cuide de nós, de nossa própria família, para que sejamos sábios para usarmos os recursos do tempo, usarmos os recursos das mídias sociais, para que sejamos sábios para usarmos bem a recreação, a fim de que tudo que honre a Deus esteja em primeiro lugar em nossa vida. Quer você também ter essa oportunidade de salvação e graça? Então perceba, avalie quais são as ameaças à sua própria consciência. O que está fazendo com que você se afaste de Deus? O que está fazendo com que os seus parentes não estejam plenos na presença do Senhor? Hoje é um dia de vitória para você. Hoje é um dia de graça que o Senhor está dando a você. Bem, irmã Márcia, a senhora está conosco aqui, a senhora está dirigindo? Não sei se a Márcia está com a gente Oi, aqui. pastor, estou aqui. Irmã Márcia, faça a oração final, nossa líder do Ministério da Mulher, que está conosco aqui. E durante todos os dias, eu estou com essa camisa aqui, não sei se você está vendo, né? Primeiro Tô. Deus, né? Os 10 dias. Eu fui Todos comprar, os não dias. tinha mais. Oi? Eu fui comprar, não tinha mais. Olha aí, acabaram rápido, foi assim, foi uma tempestade, de fato, acabou rápido mesmo. Mas eu estou com essa camisa aqui para honrar o Ministério da Mulher, para dizer que com as meninas da igreja nós estamos unidos no mesmo propósito que essas santas mulheres estão sendo representadas pela irmã Márcia. Primeiro Deus, e por isso a cada manhã nós buscamos a face do Senhor. A serva do Senhor estará orando nesse momento. E enquanto ela estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração, porque Deus irá falar com você. Vamos orar. Oremos. Senhor querido, mais uma vez queremos te agradecer pela noite de sono que o Senhor nos deu, pelo despertar e também porque estamos aqui reunidos no culto durante esses 10 dias de oração. É um momento muito feliz em que nós reavaliamos a nossa vida, que nós entendemos as nossas necessidades e que nós entendemos também que a cada dia é necessário nos aproximarmos mais de Ti. Por isso, ó Pai, a nossa oração é que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Nós temos uma esperança maravilhosa, temos uma certeza que o Senhor nos deu, mas nós precisamos a cada dia caminhar rumo a esta certeza. Nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos colocar as coisas do alto como prioridade, mas pedimos a tua ajuda, ó Pai, porque sozinhos nós não conseguiremos. O pastor aqui falou dos enganos desta vida, das falsas mensagens, que o Senhor nos dê sabedoria,
Que o Senhor nos dê ânimo para estudar a palavra, para que quando essas situações chegarem a cada um de nós possamos identificá-la, nós possamos conhecer a tua palavra e nós possamos ser fiéis a ti. Colocamos ainda nas tuas mãos todos os pedidos que aqui foram feitos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Dá-nos um dia de paz na tua companhia e nos abençoe com a tua presença na nossa vida. Tudo te pedimos em nome de Jesus, que é o nosso Salvador, e com perdão dos nossos pecados também. Amém. Amém, Senhor. Deus seja louvado por sua vida, irmã Márcia.